Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse talvez seja um dos textos mais mal interpretados em toda a teologia cristã. Daqui saíram as mais equivocadas profissões de fé. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca, eu sou Daniel Soares e hoje vamos entender de uma vez por todas que não existe divisão entre lei de Deus e a sua graça. Bora pro vídeo! Pessoal, desde criança eu ouço um ditado que diz: o que começa errado, termina errado. E isso faz todo sentido na questão bíblica. Uma vez que o olhar sobre o texto está errado, todo o mais que você definir sobre ele também será falso. E é exatamente isso que grande parte do cristianismo tem feito a respeito desse texto há quase 1900 anos. E tudo isso teve início principalmente a partir de um camarada que viveu entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo, Marcião de Sinop. Ele ensinava que existiam dois deuses. Um Deus antigo, responsável por toda a criação, por toda a matéria e pelas alianças feitas somente com o povo judeu. Um Deus que impunha sacrifícios e exigia que os seus seguidores cumprissem mandamentos e leis, até mesmo a respeito do que deveriam comer ou deixar de comer. E um segundo Deus, esse sendo o Deus do amor, que recebia a todos os que crescem nele, que não tinha nada a ver com os judeus ou com as alianças feitas pelo primeiro Deus. Ele inventou um termo que o cristianismo usa até os dias de hoje: Velho e Novo Testamento. E apesar de os chamados pais da igreja não concordarem com toda a teologia de Marcião, alguns resquícios e ensinamentos desse professor foram sim adaptados pelos cristãos a partir de Tertuliano. Tertuliano organizou e avançou a nova teologia da igreja antiga. Inclusive, o termo trindade surge a partir da teologia de Tertuliano. Mas fique tranquilo que nós não vamos falar sobre nomes, datas e épocas históricas. Essa é só uma introdução para que você perceba que o que começa errado não pode dar certo. Toda a teologia cristã está baseada, de uma forma ou de outra, em afirmações e declarações completamente equivocadas a respeito do próprio Deus. Por exemplo, muitos têm definido Deus como o amor. Deus é amor. Já ouviu isso? Eles utilizam a afirmação do apóstolo João. Sim, Deus é amor. Mas qual amor? Será que o seu vizinho tem a mesma definição de amor que você? Será que nós temos o mesmo conceito a respeito do que é o amor? Todos nós temos uma concepção diferente do que é o amor. Viu como é complicado definir quem é Deus a partir da concepção de amor? Esse é só um exemplo para que você entenda o próximo ponto. A definição a respeito do eterno, o Deus Criador, está expressa nas Escrituras. E elas não estão descritas a partir de um conceito abstrato, proveniente da interpretação humana. Pelo contrário, Deus se revela a nós através das suas leis. O apóstolo João apresentou a essência de Deus afirmando: Deus é amor. E já no capítulo seguinte ele nos ensina no que consiste o amor. Ele diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Deus e sua lei compartilham as mesmas características. Olha o Salmo 119, que perfeição na ilustração sobre a lei de Deus. O salmista diz: Deus é justo, Deus é refúgio, Deus é sábio, Deus é eterno, Deus é paz. Ele é o refrigério da minha alma, Ele é a verdade. E agora veja o que ele diz a respeito da lei de Deus. Tua lei é justiça, tua lei é refúgio, tua lei me torna sábio, a tua lei é eterna. Ela é a minha paz, ela é o meu refúgio, ela é o refúgio da minha alma. Tua lei é a verdade, a consolação, a bondade, a retidão. Tua lei é pura, é a minha salvação. Tua lei é a minha fortaleza, a minha sabedoria, a minha segurança. A tua lei é o meu descanso, a minha cura, a liberdade, a esperança, a fidelidade. A tua lei é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua lei, Senhor, é o meu refúgio, é o meu sustento. A tua lei é eterna, é a minha paz,
e o meu resgate. Conseguiu perceber? A lei de Deus expressa o caráter do próprio Deus, a essência do próprio Deus. Ela possui os mesmos adjetivos que o salmista refere a Deus. O Eterno se revela a nós através das suas leis. E agora alguém pode dizer, mas Deus se revela aos homens através do seu Filho Jesus. Sim, exatamente. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Eterno. Então a pergunta é, por que dividiram a Bíblia em Velho e Novo Testamento? Por que ensinam que o ensino de Abraão, Moisés, Davi e todos os outros profetas do passado não são para nós? Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é a plenitude da lei e da obediência ao Eterno. Ele é o nosso exemplo, o padrão de homem perfeito, de ser humano ideal que nós buscamos alcançar. Agora que nós já conseguimos definir isso, vamos voltar para o texto. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que João estava dizendo com isso? Aqui tem um segredo importantíssimo que você precisa saber. Quando você estiver lendo a Bíblia, se atente para o contexto. Saiba quem está escrevendo, a quem o livro ou a carta está endereçada. João está escrevendo a respeito da maneira pela qual a humanidade se torna povo de Deus. Ele começa explicando que desde o princípio a palavra já existia. Jesus estava presente na existência antes que o mundo fosse criado e através dele tudo veio a existir. E esse verbo criador, a palavra de poder, veio ao mundo. Veio para o que era seu, para a sua criação. Encarnou-se como homem e desceu até o mundo que criou. Porém, os seus, a sua criação, não o recebeu. Essa criação, a sua obra-prima, amou mais as trevas do que a luz. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Meu irmão, não foram só os israelitas, judeus, alguns deles que o rejeitaram. A humanidade como um todo amou mais as trevas que a própria luz que veio ao mundo. Porém, aleluia, exaltado seja Deus, que estabeleceu que todos aqueles que crescem em seu nome, tivessem fé no seu Filho, receberiam o poder de serem chamados filhos do Deus Altíssimo. Viu aí? Na primeira aliança que Deus fez com Abraão e posteriormente estendeu a Moisés, a aliança da circuncisão é que estabelecia o pacto entre o crente e o Deus de Israel. Agora isso foi estendido a todo o mundo, não só a Israel mediante a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela circuncisão do coração. A circuncisão feita pelo Cristo, pelo Messias. Por isso, a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, para incluir alguém no povo de Deus, estabelecia que nenhum incircunciso ou estrangeiro poderia participar da Páscoa do Senhor, da festa da liberdade. Essa lei agora foi tornada plena e deu lugar a uma segunda aliança maravilhosa que foi feita através do sacrifício e do sangue do Messias, que dá a todos aos que creem o poder de serem chamados povo de Deus, família de Deus. E é isso. Esse texto é tão claro como a luz do sol. João não está estabelecendo uma divisão entre as leis eternas e a graça de Deus. Não é isso, não tem nada a ver. João não está fazendo uma diferenciação entre o parâmetro de santidade do eterno e uma graça libertadora que não tem a ver com as suas leis. Não é isso. João está ensinando sobre a salvação que a humanidade precisa, sobre a circuncisão do coração que eu e você precisamos ter. Essa modificação de coração é totalmente eficaz para nos transformar em filhos de Deus, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior por meio da qual temos pleno acesso a Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o Messias.
Jesus é a própria verdade. Ele é a própria Torá de Deus. Ele é a porta pela qual eu e você entramos graciosamente, sem mérito algum, mas pelos méritos dele. E uma vez que entramos na vida, que recebemos o título de Filho de Deus, começamos a viver em obediência ao Deus Criador. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a lógica do reino. Esse é o evangelho que João e os apóstolos pregaram. Espero que você receba a circuncisão do coração que só o Messias, Jesus, pode nos dar. Por hoje é isso. Compartilhe esse vídeo com alguém e faça a verdade do evangelho chegar a todos os que buscam a restauração das Escrituras. Um forte abraço a você, que o Eterno de Israel te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.